Boa noite, eu me chamo Arielle. Boa noite, eu me chamo Eduarda. A gente vai começar a nossa apresentação, então, do nosso projeto de ensino em educação e a nossa área de concentração foi metodologia de ensino e o nosso tema escolhido foi processo de ensino e aprendizagem no período de pandemia. A justificativa do nosso trabalho é porque eu e a Ari somos colaboradoras numa instituição de ensino privado desde a época de pandemia, então a gente conseguiu acompanhar todo esse processo das mudanças e desafios desde o período de pandemia até o período de pós-pandemia. Os objetivos do nosso trabalho, então, é mostrar os impactos educacionais causados pelo coronavírus, citar a falta de conhecimento para a utilização da tecnologia dos professores e alunos, as dificuldades de aprendizagem e concentração dos alunos, a implementação do ensino híbrido, a descoberta de novas possibilidades da tecnologia e o aprimoramento das mesmas, além de apresentar as formas encontradas pelos professores para trabalhar os conteúdos remotamente. A nossa área de concentração escolhida foi a metodologia de ensino, devido às dificuldades que a gente sabe que tanto os alunos quanto os professores enfrentaram no processo de ensino e aprendizagem nesse período. E a nossa indagação de base foi: quais os reflexos gerados pela pandemia do Covid-19 nas escolas no processo de ensino e aprendizagem? Segundo Costa, um deles foi que as tecnologias móveis, digitais e conectadas são também ferramentas do aluno. Não servem a transmitir conhecimento, mas potencializam as possibilidades do aluno. Bem orientado pelo professor, as tecnologias agora não são apenas ferramentas para o professor ensinar, mas dispositivos coletivos e colaborativos que facilitam a construção de aprendizagem. Segundo Guerra, o professor é uma figura fundamental. É o que está mais próximo fisicamente e emocionalmente da criança, e é quem a criança irá procurar quando se sentir insegura ou desconfortável. Esse deve estar sempre atento ao comportamento de seus alunos, bem como ao desempenho escolar e, se necessário, juntamente com a família, encaminhar para profissionais que poderão ajudá-los. E outro reflexo da pandemia também foi o ensino híbrido, que segundo Coutinho fala, a primeira vantagem do ensino híbrido vem à cabeça da maior parte das pessoas está na otimização do tempo delas. Isso vale tanto para os alunos quanto para os professores, já que ambos não gastam o tempo deles para se deslocar até a escola. Além disso, o ensino híbrido também se torna mais dinâmico. Os professores passam a poder utilizar métodos mais criativos que envolvem, por exemplo, a realidade virtual, jogos, filmes e vídeos. Já para os alunos, todas as diferentes maneiras também são formas de aprender, tornando o processo de construção de conhecimento cada vez mais afetivo e interessante. Durante então o nosso trabalho, a gente utilizou a metodologia contando com pesquisas dentro de sites da internet, livros e artigos. A abordagem da nossa pesquisa foi qualitativa, onde a gente utilizou um questionário online para fazer coleta de dados, onde a gente pode entender a opinião dos pais, dos alunos, professores e também de toda a comunidade escolar. Durante o nosso trabalho, a gente teve curiosidades para entender a opinião dessa comunidade escolar durante esse processo, né, que a gente passou durante a pandemia, durante o ensino e aprendizagem dos alunos. Então, a gente elaborou 5 perguntas para o nosso questionário online. Nessa lâmina, então, a gente pode ver 3 dessas 5 perguntas. A primeira, a gente perguntou se eles concordavam que a pandemia do coronavírus tinha trazido mudanças para o nosso ensino. Na segunda pergunta, a gente
perguntou se eles achavam que o desempenho dos professores, como tinha sido, né, o desempenho dos professores durante as aulas virtuais. E a terceira pergunta foi se os professores tinham alcançado seus objetivos de aprendizagem durante a pandemia. A maioria do pessoal então respondeu que sim, a pandemia trouxe muitas mudanças para o nosso ensino. Eles também acharam que o desempenho dos professores com as aulas virtuais tinha sido bom e que os professores talvez tinham conseguido alcançar os objetivos deles referente à aprendizagem dos alunos, né? Aqui então tem as duas últimas perguntas, que uma delas era: você acha que pós-pandemia as tecnologias estão facilitando o processo de ensino-aprendizagem? Muita gente falou que sim, que a tecnologia veio para facilitar esse processo de ensino e aprendizagem. E a última pergunta foi: considerando a aprendizagem, os reflexos da pandemia foram negativos, né? A maioria do pessoal falou que a pandemia trouxe mais reflexos negativos do que positivos. E para nossa consideração final, então, a gente sabe que a pandemia sim trouxe muitos reflexos negativos, como ali na nossa pesquisa mostrou até, né? Mas que teve também alguns reflexos positivos, e dentre eles foi a utilização das tecnologias, o avanço das tecnologias, né, para usar durante as aulas, né? E também sem ela a gente não teria o ensino híbrido, né, que ajudou muito nesse processo. E a gente entende, então, durante a nossa pesquisa, a gente viu que se o professor ele é capacitado e tem os instrumentos certos, ele vai conseguir oferecer essas tecnologias para a melhoria do ensino, né, do aluno. E pois a gente sabe que os desafios são muitos durante esse processo, mas né, a gente sabe que foi muitos desafios que eles enfrentaram, porque era muita novidade, né, tanto para o aluno e para o professor, mas com a ajuda das tecnologias eles conseguiram enfrentar esses desafios.